Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos afunilar nossa consultas em relação a operações lógicas frasais que possuem um certo teor gorduroso, excitatório, né? No sentido do poder da fala de quem o construiu, sendo historicamente emissionado para categorizar maior relevância em sua autoridade, né, de promover essa informação, esse discurso. Então a gente está falando de nos servir das autoridades que deixaram heranças informativas para nós por criarem uma receita, um teor, né, que tem uma certa gordurinha, diga-se de passagem, boa, né? A gente diz a gordura boa é o HDL, né? Se eu não me engano, a gente tem LDL e HDL. E HDL é a gordura para o organismo, para as organizações, né? É aquela que permite a gente estar sobre maior temperatura, e isso equivale a não atrapalhar as relações biológicas, enzimáticas, e dentro do quadro informativo a gente consegue estar na maior atenção possível dentro de uma afirmativa. Geralmente, citações são afirmações que dão ao leitor uma atividade muito grande, porque é como se fosse um contraste dentro do texto, né, que rege pelo nome da autoridade que entorna-se perante a, a sua a sua utilização. Isso equivale tematicamente, né? Essa confluência, essa coexistência temática, né? Então é importante escolher essa autoridade, essa fala de autor, e idade no sentido da essência que repercute entre os boatos acadêmicos e sei lá, professológicos, assim, no sentido da intelectualidade, da elaboração dos textos e da representatividade, isso e aquilo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um pouco, a gente vai comprar um pouco dessas autoridades e embarcar nessa nesse conhecimento para caso haja uma descontração na memória, a gente possa pegá-lo, né? Porque uma memória contraída não deixa a gente acessar nada, né? Então a gente precisa de descontrair essa memória para acessar. Mas até por isso, quando a gente estuda, quanto mais distraído a gente consegue
gerenciar a aquisição dessas informações, mais a gente consegue domar a contração que a relevância de estar sob a pressão de um exame nos atinge, né? Principalmente por autoridades na nossa frente e na nossa tarefa, né? Isso é um peso psicológico que sintetiza para o nosso cérebro neuropadrões de córtex a partir dessa objetificação, né? Então a gente precisa um pouco de desobjetificar essa neuroadrenalina lógica de estar dependendo da de ser, né, um super para o serviço, né? E aí a gente pode ser o mais normal, natural possível, né? Obviamente, se a gente estiver em nossa natureza trabalhando o ensino e educação de nós para com aquilo que é expediente do exame, né? Então, desde que você esteja fazendo a sua parte, vai dar tudo certo, né? E vai dar mais certo ainda se você for capaz de desconsiderar toda a miragem sintetizada, né, nessas divergências de informações que a gente cria sobre estímulos de colisões sinérgicas, né? Uma vez que a nossa entrada na faculdade está dependente da nossa qualidade como atendente dessas questões. No entanto, o bom atendimento não é aquele que parece estar atento, mas é aquele que consegue descontrair-se com base nas rimas exigidas pelas questões de contração. Então não é você ser 100% atento, é você saber dançar conforme a atenção lhe pede. E muitas pessoas, eu falo porque eu sou muitas pessoas quando me examino em momentos distintos com habilidades e objetivos distintos. Então, nessa divisibilidade lógica de cuidar de mim, examinar sobre essas demandas, eu posso afirmar que muitas pessoas, na hora de fazer contas sobre os holofotes da sintetização de um momento específico e que é relativamente único, porque não vai ter outro como num simulado, se pegam muito contraídos perante a estabilidade de se doar para atender, de certa forma, as questões, né? Então, falando por experiência dos meus eus, há também aquele que se prende pelo tempo, que é muito curto em relação a o tanto de questões que são apresentadas, né? Você tem 90 questões com textos de tamanhos que chegam a ser escandalosos, na minha opinião,
com base na perspectiva humana de confiabilizar desse relato, que muitas pessoas querem criar questões para aparecer para outros criadores de questões e vice-versa, né? Porque eu assumo esse domínio de ser para criar uma certa porcentagem sobre isso. E evidentemente quem paga a conta é o é quem vai fazer a prova, porque uma questão com um textão conta muito, cara, né? Porque não só assusta, mas de certa forma você meio que cria uma um senso de aflição, né? Por causa dos, dos agentes que vão fazer a prova, das pessoas, dos alunos que vão fazer a prova, eles vão querendo responder as 90 questões, querendo nem que seja chutar o mais próximo possível. E para isso precisa de ler. Então, quando você está fazendo a prova e você está fazendo bem dedicado, falta 10 questões e você tem 15 minutos, porra, você fala assim, caraca. Né? Então, a gente vai treinando e vai tendo noção, mas é um absurdo. Por que não reduz o número de questões? Qual que é a diferença? A gente tem a matemática, a escala, a modulação, né? O professor mesmo, ele cobra disso de nós. Por que não reduz, né? Para que dentro do tempo hábil de aplicação seja passível em respeito aos alunos que estão ali lendo e pensando em nome do pensamento, em nome do respeito com a questão, que não reduz, né? Você não, você não entende o que é isso, não é? Reduz 10 questões, começa reduzindo 10, 20, depois você vai ver que não precisa disso para poder fazer eleição e tal de candidato, já que não tem vaga para todo mundo no curso que cada um quer, né? Diga-se de passagem, que seria o ideal. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar o nosso cérebro mais descontraído e preparado para melhorar o nosso texto, né? E a gente vai fazer isso aqui, ó, estudando a citação. Citação é uma contração de informação que tem um grau muito elevado para a atenção de quem está nessa contração, sobre essa informação contraindo-se. Então, diga-se de que a citação é o citar, mas a ação que reage na pessoa que lê ou na pessoa que escreve para outra ler. Então, é a ação de citar algo que vai desencadear uma reação, vai desembarcar, vai desondular uma reação cognitiva pro camarada abrir os olhos com mais crença, né? Crença por base da autoridade citada. Então você crença, fermenta, emociona por autoridade. Então, quando o policial chega para você e fala assim:
Polícia. Preciso conversar com você. Aqui está minha identificação. Eu sou policial. Eu estou fardado com uma arma na cintura e vice-versa. Cara, ele está vestido de citação. Ou quando a gente do FBI chega de terno bonitão lá, né? Na casa da pessoa, toc, toc, toc. A pessoa abre e ela vira FBI. Aí você vira assim, FBI. Aí a pessoa olha e fala assim, porque ele está citando uma autoridade, né? Não é ele que está ali, é o FBI. Ele é um representante dessa dessa é, é, desse serviço, né? Eu não diria empresa porque não sei muito bem desse serviço. Agência de segurança, sei lá o que. Então vamos lá. Vamos nos armar pegando essas munições de calibres poderosos. A primeira se trata do Nelson Mandela. Nelson Mandela. Beleza, vamos lá. Quem que é o Nelsinho? Opa, é melhor não, né? Nelsinho é só pros íntimos. Advogado e ex-presidente da África do Sul. É um advogado e ex-presidente. Então, quando a gente cita o Nelson Mandela, é mais pelo cargo público de ex-presidente do que o cargo de advogado, que, no entanto, poderia ser público ou privado. Então, ele foi o presidente de um país, ele foi o representante maior de um país enorme que tem cultura, que tem muita gente e luta para cada vez ser um país com muita é, muita riqueza para os seus cidadãos, né? Então, massa demais, né? Esse cara aqui foi um escolhido. É como se Deus chegasse e falasse Jesus. E como se nós falasse assim, Jesus na terra, ou você é o escolhido por nós. Desculpa aí apelar para a igreja, mas é porque é uma força, né, que eu tenho. Jesus é o escolhido de Deus para representá-lo aqui na terra. E nós também temos representantes, ó. Ex-presidente. Presidente é um tipo de representante. A gente também tem os senadores, isso e aquilo, que são como anjos, né? Por exemplo, o cara que dirige o seu município, a sua cidade, ele é basicamente um anjo escolhido para representar dentro dessa analogia alguém que encaminha nossas necessidades para o presidente, o representante de todo o país, né? Diga-se de passagem, né? Não fica mais tranquilo? E aí o que que ele diz? Ele diz assim, abre aspas, a educação
Então, a educação é o que, né? Educação é o conjunto de práticas que levam o indivíduo para o objetivo ser concluído, para um produto, né? A educação, então, é o que, Nelson? É a arma mais poderosa. Então, ele equivale à educação como uma arma, só que é uma arma que os indivíduos relacionados à educação constroem, né? É a arma mais poderosa. E quem está relacionado à educação são todos nós. A educação é a arma mais. Então reúne todos nós, mais poderosa. Que você pode usar para mudar o mundo. Sem dúvida. Eu concordo plenamente com ele. Então, segundo Nelson Mandela, de acordo com Nelson Mandela, ahn, citando uma frase, citando a autoridade, a presidente do país, segundo um dos presidentes da África do Sul, Nelson Mandela. Então, é isso aí. Isso é uma citação. Né? Então, quando você está lendo o texto e você lê isso daqui, isso é como se fosse uma injeção de autoridade, ó. Ele pega os seus olhinhos, ó, os seus olhinhos aqui, ó, e coloca neles uma imagem muito forte, ó. Psh, psh, a imagem X. E aí ele pega e coloca nos seus olhinhos e leva para sua veia. E aí você se contrai, você fala assim, ó. Faz assim de repente. Aí você tá lendo assim. Aí tá. Aí você até balança a cabeça, né? Você tá lendo normal. Nananana. É legal, né? Desarma até os olhos. Então vamos para o segundo. O nosso segundo se chama Arthur. Arthur. Vamos escrever Arthur com H. Arthur Show. Shopping. Shopping. É igual shopping, né? Shopping. Na verdade é igual o aplicativo, né? S Shopping. Shopping Hour. Difícil, né? Nhauer. Nhauer. S Shopping Hour. Shopping Hour. Arthur Shopping Hour. Difícil, né? E o que que ele é? Ele é um filósofo alemão. Então, além de citar filósofo, né, que é alguém que trabalha pensando mais a sério, pensando mais a fundo, ou seja,
recebendo para pensar sobre alguma coisa, né? Ou seja, resolvendo problemas utilizando pensamentos ou formas de pensar, né? É como se ele, com os outros filósofos, estivessem cavando ou escavando as, as matrizes de pensamentos que são praticadas pelos definidores utilizando os percursos de definição em memória, como o alfabeto e suas representações lógicas e o que elas significam ou devem significar para nós sobre determinado contexto, época ou vice-versa. Né? Então, como uma pessoa X deve agir, isso é filósofo. Imagina, como que é, o que é a ética? O filósofo pensa. O que é você trabalhar as etiquetas? O que é etiqueta? O filósofo pensa. Junto com engenharias, isso e aquilo. Então vamos ver aqui, ó. S. Schopenhauer. Então, para você citar. Então aí, ó. Veja só. Se você vesse um cara desse na rua hoje em dia, sinceramente, você ia pensar que é um velho que tá saindo do bar, né? Que foi comprar cerveja, foi beber cerveja no bar, no boteco, foi fumar seu cigarrinho pra lá. Fala sério, aqui no Brasil, na estereotipação que a gente vive, diga-se de passagem, vai dizer que você quer ser o último a tirar a pedra. Então vamos lá. O que o Arthur Schopenhauer diz? Ele diz assim, ó, abre aspas. O maior erro que um homem pode cometer, caraca, o maior. Então não é só um erro, é o maior erro. Então é o T erro, é o maior erro que um homem. E quando ele diz homem aqui, ele não está falando sobre gênero, não. Ele está falando destituído de gênero, homem e mulher. Ele está falando como se fosse uma pessoa. O maior erro que uma pessoa, que um homem pode cometer. Deixa eu melhorar esse. Cometer. Aí agora. É sacrificar a sua saúde a qualquer outra vantagem. Eu concordo. Essa a sua saúde. Tudo tem uma balança, pessoal. É isso que ele está falando. Tudo tem uma balança. Se sua relação trabalhística, pesando ela na balança, não está saudável, está balanceada, deve-se buscar o balanceamento. É isso que a gente aprende na química, só que muitas pessoas não têm coragem de conversar com seus patrões e expor o desbalanceamento, porque o patrão pode virar e falar: olha, uma hora melhora. Ou ele fala assim: ó, se você não tá balanceado, então procura outro emprego que eu vou contratar outro.
que se sente balanceado. E aí acaba a sociedade e vira um inferno, né? E sacrificar a sua saúde a qualquer outra vantagem. Você faria isso com seu filho? Qualquer. Diga aí nos comentários. Qualquer outra vantagem. Obviamente não, né? Deus queira e eu também não quero que não. Mas os patrões eles fazem muito, né? E aí depois procuram ser pais. Como que a gente vai citar o nosso patrão? É uma dessa, né? Cruz. É bom a gente sair de perto, né? Vamos lá. Então, o maior erro, então não é só um erro, é o maior erro. É o erro que chega a ser maior. Que um homem pode cometer é sacrificar a sua saúde. O que é sacrificar? É você perder a saúde. É você doar a saúde em função de uma outra vantagem, né? Sacrificar a sua saúde a qualquer outra vantagem. Porque a maior vantagem é estar em saúde, né? Essa eu não considero uma citação muito boa para se usar, não, porque ela tem ela tem algumas dificultações, diga-se de passagem, né? Esse último pedaço aqui é um pouco do século passado, né? A qualquer outra vantagem, né? Mas é isso, né? É uma frase de um pensador do século XIX, né? Diga-se de passagem. Ahn, Terceiro, então. Nise da Silveira. Opa, vamos lá. Quem é Nise da Silveira? Prazer, né, Nilce? Nise, né? Nise da Silveira. É médica psiquiatra brasileira. Então, médica e psiquiatra. Por que que ela é uma autoridade? Ahn, Opa, não tô conseguindo escrever. Brasileira, né? Então, ela é uma autoridade porque ela passou muitos anos da sua vida exercendo a medicina, aprofundando-se e conciliando, ajudando a organizar conhecimentos da psiquiatria e junto da medicina, por ser médica, né? Obviamente é por isso que ela é uma autoridade. Está aqui na nossa. Então é como se falasse, ó, respeita sua avó. Qual avó? Ah, Nise da Silveira. Por que que ela é sua avó? Porque, de certa forma, ela se torna uma vocação para todos aqueles que desejam eh, fazer manutenção na sua do seu lado psicológico, dentro dos cuidados, né? Ela sabe, ou né? Ela tem alguma coisa para dizer. Então ela também é uma voz da ação.
Ela representa a voz da ação da medicina durante esses períodos aí, certo? Abrindo a mente agora, né? Você não sabia que por ser brasileiro você teria uma voz assim, né? Uma vocação. O que ela diz? Bom, o que ela diz? Ela diz: não se curem além da conta. Opa, não se curem além da conta. Como assim conta e se curem, né? Conta é uma coisa que diz ser sistemática, né? A conta, ela geralmente é sistemática. É uma coisa e outra coisa formando uma negociação para ser dada entre essas coisas, né? A gente pode ter um resultado X aqui. É um resultado entre as partes. Isso é conta. Não se curem, ou seja, o se é o pronome pessoal, né? Não se curem, ou seja, você não deve se curar mais do que precisa, né? Ponto. Aí ela vira e argumenta: gente curada demais é gente chata. Gente curada. Parece até queijo, né? Queijo curado. Que fica duro. Gente curada demais. Demais é junto. Demais é gente chata. Todo mundo tem um pouco de loucura. Eu não vejo em qual contexto eu usaria essa citação. Mas a gente tem que estar preparado, né? Talvez em algum contexto falando sobre a utilização de alguma coisa relacionado a tratamentos paliativos encontrados na internet atualmente, uma medicina feita pela internet, né? Pessoas que adotam essa tendência de criar essa realidade de estar sempre precisando de uma cura, né? Então, o que ela está querendo dizer? Ela está querendo dizer assim, ó, vocês devem se aceitarem, procurarem uma relação de aceitação e não se preocuparem mais do que necessita em relação à sua conduta, né? É claro que existe uma preocupação, mas, né, é uma preocupação que é o equilíbrio, né, de você e a sua obra, né? Você e o seu sabor, a sua receita, o seu entendimento consigo mesmo. Isso é Anise da Silveira. Então, segundo Anise da Silveira, segundo a médica psiquiatra brasileira,
Segundo a médica psiquiatra brasileira Nise da Silveira, não se curem. Não, então assim, melhor não. A doutora Nise da Silveira, a médica psiquiatra brasileira Nise da Silveira, Ahn, ahn, como que eu faria? Ahn, costumava ou ahn, se já citou, uma vez citou, aí abre aspas, né? Uma vez citou. Não se curem além da conta. Gente curada demais é chata. Todo mundo tem um pouco de loucura. Querendo em outras palavras, ela quis afirmar que é necessário que as pessoas se aceitem e procurem o equilíbrio, né? Alguma coisa assim. Tá vendo que às vezes fica difícil trabalhar com o texto e a entrada, né? Ou a saída que a citação vai ocasionar. Então, antes de citar, é necessário ter essa dimensão de que você tem que preparar a entrada da citação e a saída, né? Para que tudo flua bem. O quarto autor, tá escrito errado aqui, ó. Autor Nise Silveira, autora. Parece que foi invertido aqui, ó. É o Jean Paul Sartre. Jean Paul, só que acho que se lê Paul Sartre. Sartre. Eu não sei. Jean Paul Sartre. Sartre. Olha só como que fica artere, Sartre. Ó, Jean, calça Jean, pau madeira, Ciarte, S-arte, retiras, pau, Jean. Brincadeiras à parte. Jean Paul Sartre, né? Quem que é Jean Paul Sartre? Ele é filósofo e escritor francês. Outro filósofo. Filósofo é bom com organização de ideias. Geralmente elas já saem bem organizadas. Escritor. Então é diferente, né? Quer ver? Vamos ver se a gente consegue. Bora. Abre aí, site. Na hora que abriu, eu apertei ele. Não era pra estar assim, né?
Aí, ó. Não era pra estar assim. Aí, foi. Vamos ver inglês e francês. Ó. Hum. Jean-Paul Sartre. 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 É legal, né? Jean-Paul Sartre. Hum. Falar bem é um milagre, não é? Tem gente que não perde as considerações, né? É bom até a gente ajustar aqui. Cara, vocês não sabem quanto falar bem é um milagre da humanidade. É tão bonito, cara. Você vê uma criança nascer, aprender a crescer e se transformar e um dia chegar e falar tão bem, tão bonito, que cara, para quem sabe o que é voltar no tempo, andar sobre o tempo, consegue perceber o quanto nós somos um milagre, né? Tudo que nós temos é milagroso, é poderoso. Só que muitas pessoas estão abandonadas dos sentidos, né? Perderam as conexões sensitivas para isso. E às vezes um curso na faculdade ajuda a voltar, às vezes trabalhar com isso ou trabalhar com crianças ajuda, mas de fato, ou aprender um idioma novo, atividades lúdicas ajudam a gente a relembrar quanto é milagroso e poderoso isso, né? Não. Tem uma coisa que me atrai, é... são professores, digo professores que mantêm a fala em um nível constante, né? Ou seja, domina a, a personalidade desse professor, não fica oscilando. Porque quem oscila uma coisa, quem oscila durante a oração, ela não tem certeza, né, por que está orando e quem está orando ali, né? Porque às vezes a oscilação leva a pessoa a diminuir ou aumentar a sua idade em função de perdas de autoridade ou ganhos de autoridade. Coisas que devem ser desconsideradas quando um processo está sendo construído, né, sobre nivelamento de um comando, né? Então, eu acho isso muito bonito de passagem. Voltando aqui, o que que quem que é o Jean-Paul Sartre? Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre. Esse camaradinho aqui, né? Vesgoide é o agente da FBI que eu falei, né? Olha aí. Terra. Ah, vai que é mesmo, né? E eu não tô falando nenhuma mentira. Mas aí. Jean-Paul Sartre. Ele diz o seguinte.
A violência, seja qual for a maneira como ela se manifesta, é sempre uma derrota. Ah, concordo plenamente, plenamente. A violência. Então, eu toco violino para me derrotar. Exatamente. Matou a charada. A violência, exatamente. Nada como uma boa derrota. Seja qual for a maneira, né? Você quer ver uma coisa encantadora, é o seu filho te derrotar. Não, deve ser uma loucura. Seja qual for a maneira como ela se manifesta, ela é sempre uma derrota. Nossa, que droga. Aí, uma derrota. É quase se eu tivesse que ficar parando para poder fazer as correções. Bom, então vamos ver, ó. A violência. Violência é o quê? É um desvio da moral, né? A moral é uma coisa, a violência é um desvio da moral. Quando você desvia da moral, você está desviando do caminho. E isso é errado, é totalmente contrário ao objetivo de pertencimento no mundo. Você está criando o convencimento de que você não pertence a esse mundo. Você está despertencendo a esse mundo. Você está abandonando a sua possibilidade de viver em uma frequência que é assumível para todos assumirem a irmandade social. Então, é isso que ele está dizendo, ó. A violência, então, seja qual for a maneira como ela se manifesta, porque desde quando você se reconhece, você é um filho de uma mãe e de um pai. E sendo um filho de uma mãe e de um pai, você aprende morais, principalmente para morar com eles. Eles instituem uma certa moralidade. Aprendendo a morar ali, você aprende a sair e voltar obedecendo a moralidade. E aí você vai aprendendo a morar nas ruas, no sentido das articulações sociais, uma vez que você conhece os seus irmãos em sociedade. Então, existe uma instalação acontecendo em todos os instantes, em resultante, obviamente, se descreve isso como moral. Essa resultante, essa moral, ela é um resultado de séculos de prática de sociedade. Você não tem autoridade sobre isso. Quando você infringe, você é corrigido. Seus pais cansam de corrigir você, mas eles descansam em seu nome, sobre aquilo que você representa para eles. A sociedade também. O caminho que a sociedade faz, o castigo que a sociedade dá para indivíduos violentos é a exclusão, é o abandono, é a solidão, diga-se de passagem. E aí é basicamente
seja qual for a maneira como ela se manifesta, é sempre uma derrota. Então, é uma ótima citação. Eu, sem sombra de dúvida, de cabo a rabo, usaria essa, né? Só que eu não sei se eu conseguiria por causa do nome, né? Ó, Jean eu sei escrever. Paul também, né? Lembrar que é Jean Paul. E o Sartre que é difícil. Sartre, né? Mas eu acho que eu consigo. O próximo é o Carlos Drummond de Andrade. Então, Carlos Drummond de Andrade. Drum lembra vibração de instrumento de corda. Drum, ou até mesmo motor. Carlos lembra a cara com a luz, né? Quando você acorda, Drum, e você se depara com a luz, olha o que sua cara faz. Sua cara faz assim, ó. Drum, drum, drum. Não é mesmo? Você é assolado, né? Você tem um certo arrepio da luz, diga-se de passagem. Os drums de luz de Andrade. Brincadeiras à parte, né? O que é o Carlos Drummond? Ele é um representante da alta literatura brasileira. Ele representa um poder no sentido de memória literária, porque ele é um escritor brasileiro. E aí você acha que é pouca coisa ser escritor, uma vez que hoje em dia qualquer um sai escrevendo comentários, textinhos, dados para IA criar um texto maior, até mesmo redações, que é uma coisa muito grande, né? Escrever uma redação. Mas antigamente, o que acontece? Não tinha. Papel não era tão comercializável assim. Lápis, caneta, tudo que você imagina que hoje é muito fácil, há muitos anos atrás não foi tanto assim, né? Você pensa para fazer um lápis, né? Você iria na natureza buscar elementos para fazer tinta, buscar penas, ou arrancar penas de galinhas, isso e aquilo, pegar e tentar rapar a ponta da pena, criar uma coisa. Então nós vivemos num milagre que você não tem noção, porque você já está submerso nesse milagre. Mas acontece que um dia um papel e uma caneta e a capacidade de utilizar dos símbolos lógicos para representar e memorizar e dar memória e sentido para a população, criando de certa forma acadêmica, ou que eu diria estudada, né, para a época, textos, novelas, contos, como o Carlos Drummond de Andrade fez, era bem grande, né? Ele era um ser de alta classe nesse sentido, né?
sei lá, eu não falo pelo salário nem pelas condições de vida. Eu falo pela pela pelos trabalhos que ele deixou, né? Se tratando da época em que ele viveu e da memória que as pessoas assumiram na importância desse personagem, né? Então, isso que ele representa, né? Em um mundo difícil, ele estava lá na frente representando o Brasil, se sacrificando em literatura para formar algum senso daquilo que representa a nossa história. Então, é isso que a citação representa, é o Carlos Drummond de Andrade. Né? Aí, se você vê um cara desse assim hoje na rua, você fala assim, o tiozão ali, né? É o tiozão ali que paga de estudante lá na biblioteca. Tiozão. Né? Se bem que ele não tem muito aspecto de tiozão, não. Ele tem uma certa singularidade. Quando você olha para ele assim. Tem indivíduos que conseguem desenvolver uma certa singularidade. Eles não passam despercebidos. Eles não são como a maioria das pessoas são. Né? Algo diferente está contido aqui das demais pessoas normais, não é? Então existe um elemento lapidado aqui, existe uma joia aqui, e é possível ver fazendo essa análise. Não sejamos ignorantes a ponto de não destacar. Né? Você olha para ele e você já consegue ver alguma adequação de classe, né, de autoridade, de bons costumes, isso e aquilo. Não sejamos ignorantes. E ele diz o seguinte: a natureza não faz milagres. Que a natureza parece física quântica, né? Milagres. Faz revelações, vírgula, faz revelações. Então é meio que uma questão empírica, né? Um método empírico. Né? Baseado na experiência e na observação metódica ou não. É uma questão meio que empírica aqui, né? Do olhar do Drummond sobre a natureza. Né? E qual natureza que ele está falando? A natureza biológica, a natureza selvagem, a natureza sistemática dos indivíduos, das células, a partir da percepção celular. Ou seja, a natureza é o que é, né? Mas o que ela faz? Quando você olha para alguém
E quando você é muito sensível e você se vê na reação que esse alguém emite, você tem uma revelação do que você causa no outro. E aí você tem causas de lógica no mundo. Então você muda o mundo escrevendo essas causas, esses causos. Percebe-se, então, que nós seres humanos somos dirigidos pelas causas que produzimos. Não é à toa que somos abençoados por essas causas, porque nenhum ser vivo é neutro para as nossas presenças. Nenhum indivíduo é neutro para as nossas presenças. Nenhuma planta, nenhum animal, nenhum ser é neutro. Existe a percepção a partir da reação, porém ela pode ser desescalada em menor ou maior reação, dependendo do impacto que a gente causa. Por exemplo, eu causo um impacto em uma mulher que sente atração por mim maior do que eu causo um impacto para uma árvore que eu me debruço debaixo dela, ou para uma pessoa que eu estou, né, ou para um homem, né? Por quê? Por conta dessas relações, né? É como se o sistema dessa mulher estivesse configurado para sentir mais profundamente a minha presença, né? E sentindo e notando, por exemplo, que eu não uso aliança, que eu não tenho, que eu não, que eu estou disponível, entre as, aí pode ser até mesmo que aumente essa distorção na sua realidade. E eu veja isso e seja abençoado por isso. Como assim abençoado? Porque a gente o que nos dirige são causas, a gente está sempre causando e a gente, por causar, a gente percebe e repete até acreditar nessa causa e ela virar sabedoria em nós e quem sabe até um emprego e uma localização em que essa causa se dá precisa, constantemente, insistentemente, incisivamente, não é mesmo? Por exemplo, um jornalista em um jornal, um ótimo exemplo, né? Ele está ali, ele causa o fenômeno de uma notícia com muita é, muita definição textual, jornalística, né? Tem pessoas que não leem jornais, notícias em que não são escritas por esse jornalista, né? Tem pessoas dependentes das notícias que jornalistas não, porque acreditam muito no compromisso, na fidelidade, nas características que ele causa, né? Então, isso é muito legal. E vamos lá. Legal no sentido do que Carlos Drummond de Andrade, né, citou: a natureza não faz milagres, faz revelações. E conseguimos até dar processo para isso, né, para essa afirmação. E aí, você citaria essa citação na sua redação? Eu citaria dessas 5 que a gente viu hoje, eu citaria 3, né? Vamos lá. Eu citaria
a do Carlos Drummond de Andrade, a do Nelson Mandela e a do Jean Paul Sartre. Eu não citaria a do Arthur Schopenhauer e nem da Nise da Silveira. É porque eu achei muito robuscado. Ah, sei lá, eu não fui com não fui muito com a simpatia textual, sabe? Eu eu preferia uma coisa mais grossa, alguma coisa mais crua, um impacto mais né, com mais pressão. Isso parece que a moça fez assim, ó. E o novo pai, né? Olha, é isso, aceita isso. Né? É igual o Carlos Drummond de Andrade fala, né? Natureza não faz milagre, ela faz revelação. Né? Revelação. E aí a pessoa, então, a partir das revelações eu consigo medir o quanto elas me parecem um milagre. E é isso que eu fiz. Na minha opinião, nós vivemos um milagre. Essa é a minha opinião. Não sei quanto a vocês. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!